Flyer, né? Rodrigo começa. Vamos lá. Ok. Boa tarde. Hum. Dando sequência às reuniões do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês, a gente faz essa reunião sempre na última quarta-feira, nas últimas quartas-feiras dos meses consecutivos, e procurando sempre trazer tópicos que interessam a nós vasculares, tanto do hospital quanto de fora. É uma reunião aberta para quem quiser participar, trazer temas, trazer casos, sugerir temas, trazer trabalhos. E dessa vez a gente escolheu como tema, o hospital está ampliando o parque de aparelhos de hemodinâmica dele, então a gente trouxe duas empresas, nós vamos trazer quatro no fim, no mês que vem tem mais duas, empresas que têm os seus novos aparelhos de hemodinâmica, com os novos recursos. Eu acho que é uma seara muito importante para a gente entrar e é uma coisa importante para vascular usar. Hoje, a gente às vezes acaba usando os aparelhos da hemodinâmica, mas a gente tem vantagens quando isso está dentro do centro cirúrgico, que é o que provavelmente vai acontecer, e por isso que essa reunião foi feita. Então, a gente convidou o Rodrigo Souza, que é da General Electric, para falar sobre o aparelho deles, de hemodinâmica, e depois o Tiago Ishihara vai falar sobre os aparelhos da Canon. Rodrigo, você quer começar? Deixa eu só ver se... Só confirmar que está gravando. Acho que é... Aparentemente Está gravando para vocês? tá Tá, gravando. tá gravando, já vi. Pode ir. Desculpe. Eu vou... Bom, boa tarde a todos então. Rodrigo Souza da GE. E se o meu vídeo estiver ruim, só me avisem aí que eu corto minha câmera aqui, porque é por causa da internet aqui, tá bom? Muito. Começando falando um pouquinho aqui, né, das características aqui, arquitetura e ergonomia da GE. Então, a GE tem um tubo deslocado, então tem uma cobertura maior, geralmente sem precisar começar a mexer na base L para fazer a imagem, tem uma ergonomia mais voltada aí para ajudar na facilidade do anestesista poder estar próximo do paciente e por onde passam os cabos para realizar o 3D também. A GE tem um tubo com 3 pontos focais, 3 colimadores automáticos de cobre que entram para ajustar também a filtragem do raio-x. A GE é a única que fabrica o seu próprio detector e que tem aí a maior aproveitamento da dose de raio-x em transformar isso em imagem. Então, além do Nova Sense, que o detector sobe e desce automático, aqui acompanhando o paciente, coisa muito importante que a gente vê é o manipular o equipamento, né? Porque a gente consegue manipular até 98% da dose de radiação quando a gente regula entre o máximo de dose com a maior velocidade e o mínimo de dose com a menor velocidade. Então, muito importante aí essa parte de treinamento. Então, isso tudo, né, acompanhado, claro, pelo controle de dose de radiação durante o procedimento, mapa tridimensional, ele avisa, inclusive, se estiver dando muita dose de radiação num ponto específico da pele do paciente, pedindo para avisar. Fora isso, a GE ainda tem software externo também, que trabalha em partes aí, onde a gente consegue controlar tudo que o paciente recebeu de dose de radiação, não só na intervenção, mas em outros equipamentos também. A gente já lançou, já faz algum tempo, esse Outright, que é o sistema novo de inteligência artificial para os nossos equipamentos, onde a gente consegue aí ter um controle automático de 7 itens importantes aí na produção da imagem, onde o equipamento, por inteligência artificial, ele controla, então, tanto a emissão da dose de radiação, quanto ajustes de qualidade de imagem em simultâneo. Então, essa tecnologia de Alto-Right e 3D de alta definição já está desde o nosso equipamento de entrada, do nosso equipamento GS3. A diferença desse para os outros nossos é que esse não
faz o Roadmap 3D, que é a fusão do planejamento tridimensional com a imagem 2D. Ele faz a aquisição tridimensional, tem toda a parte de processamento de imagem, mas planejamento e fusão, não. Planejamento e fusão, a gente entra da linha 5 em diante, onde aqui o vídeo aproveita para mostrar um pouco aí da mobilidade que a gente pode ter na sala, mesmo partindo do equipamento já, do nosso equipamento, o equipamento standard, né, que serve para tudo, tendo todos os softwares aí. Então, aí mostrando dois tipos de giros aqui da mesa, por exemplo, a mesa gira 180 graus e a gente tem uma liberdade muito grande de movimentação aqui, principalmente quando a gente pensa aí em salas onde já começam a fazer alguns procedimentos mais híbridos. E aí a versão nova dele, que é o IGS 5 Alia, que tem algumas modernidades que eu vou mostrar melhor mais para frente. A gente tem o da linha 6, que é biplano, que faz frente de perfil simultâneo. Estou aqui mais foco em neuro, mas também abrange todas as áreas, inclusive porque pode tirar um arco e continuar trabalhando com um só. E o equipamento realmente dedicado às salas híbridas, né, que é o equipamento robótico aí, que tem uma excelente mobilidade e que ele se desloca na sala por GPS. Então, é um equipamento realmente robótico e realmente focado em salas híbridas. Então, questão de mobilidade, aí não tem nada comparado a ele para esse tipo de sala, para esse tipo de procedimento. E a versão nova, que é o Alia 7, que chegou recentemente, e aí ele tem todas as modernidades associadas a ele aí, além dos controles de arco, detector e meio, tudo no próprio detector. Tudo isso com uma interface toda renovada, com muitos comandos, com muitas facilidades, muita tecnologia embarcada. São os menores e mais tecnológicos comandos do mercado aí de comando de equipamento. Ou então, voltando a falar um pouquinho de manipulação do equipamento, né? Desde como a gente faz as imagens básicas, usar o tipo de protocolo adequado, os ajustes de qualidade de imagem que a gente pode fazer sobre as imagens também, de acordo com a necessidade ou a preferência dos médicos, isso é muito importante. Então, às vezes, para uma imagem vascular, por exemplo, tem gente que usa modo de aquisição cardíaco, então a gente perde qualidade de imagem. Então, desde o básico, por isso a importância não só do treinamento, mas um acompanhamento que a gente faz para os clientes. Então, por exemplo, o uso de single shot para ajudar a visualizar qualquer tipo de calcificação, ou os devices colocados no paciente para vascular ou para neuro. O uso correto dos modos de fluoroscopia, né? A gente tem 4 modos de fluoroscopia, sem subtração, e 3 modos subtraídos, um específico para embolização, de que funde para dar um maior realce, o roadmap simples, mais rápido, no blend não precisa injetar contraste. Tem, por exemplo, a tecnologia de auto pixel shift, né, que corrige o movimento do paciente, modo de aquisição Rodrigo, simultâneo, né? talvez Foi, valha a pena você tirar o seu vídeo, porque está picotando um pouquinho o áudio, ah, desde o seu slide anterior. ok, espero que tenha melhorado agora. Melhorou? Estão me ouvindo? Ok. Sim, sim, você volta um slide e ajuda. Então, aqui o Auto Pixel Shift, que tira movimento automático de movimento do paciente. E aqui falando do modo bolos com subtração, que com uma única injeção de contraste a gente consegue correr a mesa pela sala de controle com uma única injeção. A ideia é fazer as máscaras e depois fazer uma única varredura dos dois membros, reduzindo muito aí dose de radiação, principalmente meio de contraste para o paciente. Então, por exemplo, a ferramenta de Angiovis, que é uma forma da gente entender a perfusão dos vasos do paciente. Então, aqui um exemplo que foi até publicado, mostrando que durante aqui o caso aqui do tratamento do paciente, a primeira imagem, a segunda imagem só com balão, a terceira imagem aqui após estente, a gente consegue entender que ganhou não só de vaso, mas ganhou tempo de fluxo de perfusão do sangue. Então, isso é uma ferramenta bem importante, usado sobre qualquer imagem da SA. Aí, na parte do 3D, que nós temos desde a redução de ruído metálico, redução de movimento respiratório, que é uma exclusividade da GE, que veio dos tomógrafos, né?
E aqui, comparativo de imagens de onde a gente consegue também, a única empresa que consegue diluir virtualmente o contraste dentro do vaso, dentro do modelo 3D reconstruído. Então, aqui são exemplos de forma de tratamento de imagem, de como a gente consegue visualizar, após um 3D feito com subtração, como a gente pode tratar de separar as estruturas para ter uma boa visualização. Bom, aqui eu vou passar, porque a parte de roadmap 3D simplesmente é fundir, né, o volume 3D sobre a anatomia real do paciente. E acá, então, entrando já em alguns exemplos clínicos. Então, por exemplo, a gente pode fazer um roadmap, fazer um 3D CT de alta resolução, desde uma imagem pulmonar para uma biópsia guiada por broncoscopia, marcar a lesão, descobrir o caminho e, por esse caminho, tanto fazer uma pré-navegação como usar como roadmap 3D. Então, mostrando que mesmo o nosso software básico de roadmap 3D já permite esse tipo de imagem com qualquer tipo de volume. Aqui um exemplo de uma tomografia, aliás, a tomografia do paciente não abriu, veio de um CD de fora, tá? O CD estava arriscado, a gente fez um 3D na hora e usou como roadmap 3D, uma forma bem simples e rápida de ajudar no procedimento vascular. Software de assistência de vaso, se o vaso tiver ocluído, o paciente tiver uma tomografia prévia, a gente pode trazer, dar o caminho para o médico para facilitar no tratamento. No caso de luz falsa, luz verdadeira, e quando a gente tem que tratar, saber o caminho correto, isso tudo dentro do software de IVAR para ajudar no planejamento da válvula, da endoprótese, para poder já emitir o PDF com os dados certinho para poder vir a prótese certa para o paciente. Então, tanto para abdômen quanto para tórax, aqui o mesmo paciente com planejamento duplo, já cada um com o seu planejamento específico para eleger a prótese correta. E isso a gente ainda pode simular transformar isso em modelo 3D para impressora para já poder imprimir, se quiser até fazer uma simulação realmente real com um dispositivo fora do paciente. Software de agulha virtual, que serve aqui no caso da esquerda para uma endolique, para a direita para a parte de óssea, e só já tem um software chamado Stereo 3D, onde a gente, com duas fluoroscopias, ele reconhece a agulha e desenha onde a agulha passou na anatomia do paciente, sem ter que fazer uma outra tomografia para reconhecer o trajeto aí, sem ter que ficar fazendo várias tomografias. Software específico de fígado. Esse software novo de embolização de fígado, você clica para dizer onde é a lesão, um único software, o software já reconhece a estrutura vascular, separa o que é a estrutura vascular e a gente consegue fazer injeção virtual de contraste. Além disso, você consegue simular a parte do parênquima que vai ser afetado durante essa embolização. Então, ele reconhece não só fazendo uma injeção virtual de contraste localizada, mas também a região do parênquima que vai ser afetada nessa embolização. Aí o mesmo software aqui mostrando o caso de próstata, tá? Só para mostrar um pouquinho de como é a embolização de próstata. Tá, desculpa, esse é outro software também de embolização. Tá vendo? Onde a gente corre no mouse pela anatomia, a gente consegue virtualmente simular a injeção e aí marca o trajeto, o caminho, o ponto de interesse para chegar até lá para fazer a embolização. Então vamos partir agora um pouco para os casos clínicos aqui, para dar uma adiantada. Então, aqui exemplo de uma biópsia aqui feita na Argentina, onde biopsiou e não veio a lesão. E aí, ao questionar os médicos como que eles estavam dizendo que a lesão realmente estava ali, aí eles disseram que eles fecharam o diagnóstico por um PET. Então, o que eu fiz? Trouxe o PET, fundi com o 3D feito na hora, desde aí refiz o planejamento e aí o agulhamento foi correto. Aqui um exemplo de uma tomografia sem contraste, paciente com problema renal para fazer uma endoprótese de aorta. A gente pegou uma tomografia sem contraste, isso foi muito rápido, em 5 minutos aqui eu construí as artérias do paciente mesmo sem contraste, jogamos para roadmap 3D, por exemplo, que o paciente já estava na mesa, e aí foi feito quase todo o procedimento, injetando o mínimo de contraste e usando boa parte do procedimento com injeção de CO2. Então, paciente com problema renal, tomografia sem contraste não é impedimento para a gente. Aqui exemplos de 3D, do nosso 3D CT-HD. Uma coisa interessante que vale a pena falar é que o que acontece, né? Antigamente o paciente saía da sala de procedimento e ia fazer uma tomografia.
Hoje em dia, você faz o 3D CT de alta resolução dentro do angiógrafo, e o que vale a pena ressaltar é que vocês podem simplesmente cobrar essa tomografia também, porque o paciente iria sair dali e ia fazer uma tomografia fora. Se a tomografia já foi feita no equipamento, vocês podem simplesmente incluir um código a mais no procedimento, a tomografia está feita e também receber por esse procedimento. Aqui só um exemplo de usos, né, do Roadmap 3D também, onde, por exemplo, aqui na imagem da esquerda estava difícil de achar essa renal esquerda, e aí mudando o tipo de imagem que a gente está vendo no próprio volume 3D e mudando a angulação, aí foi muito rápido para cateterizar essa renal esquerda aqui durante esse procedimento, só como um exemplo. Opa, aqui ficou repetido. Aqui aqui dois exemplos de no mesmo paciente, onde foi feita injeção venosa e a navegação, reconstrução do volume tridimensional, mais a navegação dentro do volume 3D para um estudo venoso desse paciente. Aí aqui uma injeção dupla, além da pedial na poplite também, onde a gente consiga navegar e ter uma ideia da anatomia vascular. Aqui um caso de semana passada, aqui na Colômbia, onde eu estou. Do lado esquerdo, o paciente tinha essa imagem da ressonância para a artéria, que não para operar esse paciente, porque era muito vascularizado. Rodrigo, acho que caiu, né? Acho que sim. Tá É, voltando. Voltou. Tô vendo. Entrou agora de novo. Opa, estão me ouvindo? Posso continuar? tá picotando. Se voltar mais um ou dois slides, vai ajudar. Tá, opa. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Tá melhor? Bom, então, só para mostrar que desse mesmo caso, Rodrigo, foi? tá bem ruim. Eu acho que a gente podia, Oscilou a internet de eventualmente. novo. Estão me ouvindo? Confirmando que me ouve melhor agora ou não ainda picotando? É que ainda está picotando. Eu estou pensando se a gente começa com o Thiago Tá. e volta para você daqui a pouquinho com uma conexão melhor. Acho que ele. Ah, não, tá aqui. Sim, pode ser. Ok.
ok, eu volto e faço o fechamento. Doutor André, posso começar então? Pode, pode. Estou mandando só uma mensagem para ele que ele termina daqui a pouquinho. É, o áudio picotou, mas ele falou que acho que ele entendeu. Bom, vamos lá. O Rodrigo já volta. Vamos, Thiago, que é o representante da Canon, que era Toshiba, né? Isto. Vamos ver os aparelhos que ele tem para disponibilizar para a gente e os recursos e softwares novos. Depois a gente volta para um bate-papo com o Rodrigo. Vocês estão Thiago, enxergando minha tela? Doutor André, me escuta? pode falar. Então tá bom. Bom, obrigado, doutor André, pelo convite. Obrigado a todos que estão assistindo. Eu sou o Thiago, eu sou, como o doutor André disse, eu sou da Canon, Canon Medical, né, antiga Toshiba. A Canon adquiriu a Toshiba Medical há 6 anos atrás. Então hoje a gente não usa mais o nome Toshiba, e sim o nome Canon. Tá? Então, eu vou passar bem. Eu deixei bem focado, como o doutor André falou que era mais para a parte de endovascular. Então, tirei alguns recursos, algumas coisas dos outros, que já foi apresentado, e fiquei mais dedicado aí para as coisas que acho que interessam agora. Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui só para apresentar o nosso portfólio. Então, o portfólio da Canon, hoje a gente trabalha com a linha, né, o nome da nossa linha. Todas elas têm as mesmas tecnologias disponíveis, não tem restrição entre elas. Mas a gente tem duas opções de equipamento de piso, duas opções de equipamento de teto, que é a Sky e a Sky Plus. A diferença é somente o arco, né? Ambas são montadas em teto. A diferença desse arco, que ele é um arco que ele é o único arco de rotação em duplo eixo, então ele tem esse eixo a mais aqui. Vocês podem ver, eu vou apresentar mais para frente. E aí a gente tem as combinações de sala híbrida, né? Que é a Hybrid ou a Hybrid Plus, que nada mais é do que a Sky ou a Sky Plus combinada com a mesa da Getinge, né? A Magnus. E aí também temos o sistema Alfenix biplano e Alfenix 4DCT, que trata-se de um equipamento um angiógrafo de teto, na mesma sala, né, para intervenções tanto endovasculares quanto percutâneas, simultaneamente, né, no mesmo momento para o paciente. Então, ele é um tomógrafo aqui a partir de 80 detectores, então a gente consegue estar fazendo aí bastante coisa. Tem um médico nosso, né, a gente tem uma máquina instalada aqui no Brasil, que é o Dr. Carlos Abá. Ele também faz a parte endovascular, ele tem feito exames e está para publicar alguns casos de achados clínicos pós-endoprótese, principalmente de gás, né, na parede, né, na parte externa ali da endoprótese, e algumas endolix que ele fala bem considerado normal, e depois no acompanhamento ele vê que regride o extravasamento da endoprótese. Bom, essa máquina, nossa, a Alfenix, ela foi lançada recentemente, né, em 2019, então é uma máquina de 4 anos de mercado, essa linha família Alfenix. O que é o conceito dela? É um novo touchscreen, então deixa eu só mudar aqui para o ponteiro. Tá mais fácil. Então, aqui a gente tem um novo touchscreen, um tablet que fica na lateral da mesa, uma nova workstation, então a gente economiza espaço, a gente consegue trabalhar tudo numa única workstation, desde o 3D mais simples até as fusões de imagem, a sobreposição de imagem tomográfica, etc., a manipulação, processamento, pós-processamento de imagens, tanto de ressonância, tomografia, PET, a gente consegue estar fazendo tudo nessa estação. As imagens em alta definição, que eu vou mostrar mais para frente, e uma nova engenharia. O que mudou bastante foi a questão computacional, né? A parte de processamento de imagem foi a grande diferença nessa máquina. Começando aqui pela capacidade computacional. Então, esse equipamento ele trabalha todas as modalidades de imagem bidimensional, fluoroscopia, DA e DSA, todas em 1024 por 1024 por 16 bits. Tá? Então, todos os detectores já têm essa capacidade. O que não se tem é a capacidade computacional de ler e exibir essas imagens em 16 bits. Então, toda a nossa linha já trabalha em todos os modos, também o one-shot em 16 bits. Isso dá
diferença grande, muito por conta desse sistema, do disco de sistema que foi mudado, que a gente trabalha hoje com disco sólido, né, que tem uma taxa de leitura muito maior do que o disco rígido anterior, de 200 GB. Isso traz um benefício aí para o usuário de uma inicialização em 3 minutos, então o startup dessa máquina para deixar pronto para fazer o primeiro exame é muito mais rápido também. Em 3 minutos e 10 eu consigo já colocar o primeiro paciente em mesa e começar o procedimento sem nenhum problema, sem ter que esperar o sistema startar, o aquecimento, calibração do flash, etc. Além disso, eu tenho um banco de discos também SSD com 480 GB. Isso, resumidamente, dá um armazenamento no próprio sistema, sem depender de PAC, sem nada, de mais de 200 mil imagens, tudo em 1024 por 24 em 16 bits, ou seja, sem nenhuma perda de qualidade de imagem. Então, se eu tenho um paciente que fez um exame e vai voltar daqui 1 semana, 2 semanas para fazer a intervenção, eu consigo puxar essas imagens, então, às vezes, sem nem fazer a punção desse paciente, eu já consigo ter as imagens, os ângulos de referência, ângulo de trabalho, para estar fazendo um procedimento junto com o paciente. Tá? Dá mais ou menos isso, tá? Como não é exames, a gente fala em mais ou menos 200 cateterismos, tá? Porque cateterismo é o que usa mais, trabalha com taxas de aquisições e fluoroscopia mais alta do que a endovascular ou a própria neuro. Falando aqui um pouquinho sobre o que é o 16 bits que eu falei anteriormente, 16 bits é isso aqui, a escala de cinza. Então, quando a gente trabalha numa imagem de preto e branco, como é a imagem de angiografia, a gente trabalhava na versão anterior com 14 bits. Isso é 2 elevado a 14, que vai dar o grayscale da imagem. Então, você pode ver que essa paleta de cor, de branco e preto, ela fica mais no acinzentado do que branco e preto realmente. Quando a gente trabalha em 16 bits, é só 2 números a mais, porém, como ele é potência, ele vai para 65 mil valores de cinza. Ou seja, eu praticamente quadriplico o meu valor de cinza, né, a quantidade de escala de cinza que eu tenho na imagem como um todo. Tá? A gente também trabalha com tubo trifocal, né, então ele tem a substituição automática de foco. Então, quando tem a vantagem disso aqui, mesmo quando normalmente se abre, né, o que queima primeiro é o foco fino, eu ainda tenho um foco intermediário, que ele ajuda ainda, não tem uma perda muito grande de qualidade de imagem, principalmente na fluoroscopia, que é o que normalmente usa o foco fino. Falando aqui, no nosso caso, aí, o que a gente ofertou, entrando um pouquinho mais para a proposta que a gente está formatando para mandar, o nosso equipamento, como vocês viram lá no portfólio, para a sala híbrida, né, que é a sala com mesa cirúrgica, é o equipamento de teto. Então, nesse equipamento de teto, a gente tem a parte de baixo, obviamente, totalmente livre. Ele tem 270 graus de giro total, 135 para cada lado. Eu consigo fazer a varredura direita e esquerda. Então, a grande vantagem é que eu não preciso ter uma sala muito larga, né, para estar rodando o tampo do paciente. Você pode ver que toda a cobertura ela é feita com a mesa na mesma posição, sem ter que fazer nenhuma rotação da mesa. Ele tem essa mesma cobertura de 2,10 metros, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e já incluso a cobertura lateral desse paciente. Então, aqui falando também um pouquinho sobre anestesias, você consegue ter todas as movimentações, todos os tipos de movimentação na lateral do paciente, deixando a cabeceira totalmente livre para aproximação ou acompanhamento do próprio anestesista durante o procedimento. Tá? Essa é a Sky, só mostrando a mobilidade e a cobertura de movimento. A que a gente está ofertando é a Sky Plus, que é essa máquina aqui com duplo eixo, então ele também tem os mesmos 210 centímetros de cobertura, 90 centímetros de cobertura lateral. Tá? A grande vantagem desse arco é que eu consigo fazer a aquisição 3D em qualquer região do corpo. Tá? Por quê? Vou mostrar no próximo slide aqui. Uma outra questão é essa posição de parque. Então, se eu não vou usar o arco naquele momento, eu vou usar mais uma mesa cirúrgica, ele tem essa posição de parque que ela afasta, vai para o fundo da sala e fica estacionado ali. Ou seja, eu tenho todo o redor do paciente, né, na mesa de cirurgia, livre para qualquer tipo de intervenção.
Então, aqui a imagem do equipamento no parque. Então, eu tenho uma sala cirúrgica, praticamente, quando a gente está falando de sala híbrida. Eu tenho uma sala 100% cirúrgica, posso aproximar os focos, a estativa com o vídeo, o que seja, mais próximo do paciente, sem ter um arco posicionado próximo dele. O flat que a gente tem 3 opções de flat nas nossas configurações. O flat ofertado aí é o 30x40, que daí ele tem uma cobertura maior aí para endovascular, principalmente, né? Então eu consigo fazer as 2 pernas, consigo pegar o fígado inteiro, se eu coloco ele no modo, desculpa, paisagem ou no modo retrato, eu consigo trabalhar com ele nas 2 posições, então ele tem a rotação do próprio detector. Aqui é o nosso console. Então nosso console ele é dividido em 3 partes de comando. Então essa primeira parte é onde eu vou mexer na mesa, né, no arco e na mesa. Aqui é onde eu vou mexer nos filtros e colimador do tubo. Uma outra coisa, o nosso tubo ele tem 4 filtros, tá? 4 opções de filtros, 3 de cobre e 1 de alumínio para aquisições. Ele também é chaveado automático com controle para controle de dose. E aqui é onde fica a parte de menu para passar imagens, fazer o play, pause, passar quadro a quadro, acessar o menu, etc. E esses botões são totalmente customizáveis aí para vocês com as funções que mais são utilizadas. Além disso, eu tenho o tablet, né, que é esse tablet aqui, que ele trabalha dessa forma. Então, eu consigo colocar todas as funções que eu poderia acessar no menu lateral do monitor, ou eu posso colocar de forma mais visual, mais fácil, né, de tá escolhendo a função que eu quero utilizar. Assim como mudar o programa de aquisição, mudar o protocolo de aquisição, né, se eu estou num cardio e não, desculpa, se eu estou numa vascular, quero ir para uma neuro, vou subir um pouquinho, fazer uma carótida, posso usar o protocolo de neuro, que está mais adequado para a utilização, com os protocolos corretos aí para fazer a parte de carótida. Tá? E aí também aqui eu consigo acessar o banco de imagens, mexer, movimentar, né, acessar a tela do 3D e fazer as movimentações da imagem do monitor, né, da workstation. Então também consigo fazer essas movimentações, essa manipulação dentro de sala de exame. Trazendo aqui um pouquinho sobre o Image Reach, o que ele é? Ele é um conjunto de fatores que vai gerar aí para vocês, vai proporcionar a questão menor dose de radiação, tá? Então, a dose de radiação é um conjunto de fatores que vai entregar para o médico, para o usuário, para o paciente, a menor dose de radiação. Então, aqui falando um pouquinho da dose, a gente tem o principal software, recurso que tem é o Iluvis. O que é esse Iluvis? Ele é um software que ele vai trabalhar no processamento de imagem. Essa daqui é a imagem crua, né? A imagem bruta do detector, sem nenhum filtro. Aí tem um Super Noise Reduction Filter, que o que ele faz? Ele vai olhando quadro a quadro o que é sinal e o que é ruído, e ele já vai eliminando. Então ele trabalha no raw data dessa imagem, como você pode ver aqui. Aqui a gente ainda não está enviando ele para o pós-processamento. E aí depois disso, ele joga para o pós-processamento, e daí ele vai fazer a seleção, a diferenciação de alta frequência e baixa frequência para fazer o contraste do sinal e a compressão do fundo, né? Basicamente, a gente falando de pós-processamento, tem muito mais coisa que isso, e vai gerar esse tipo de imagem final. Esse software, ele é o grande responsável, e uma grande vantagem dele é que ele não é operador dependente. Então, independente do operador estar usando corretamente ou não, né, mais próximo, essas variáveis todas que tem em hemodinâmica, às vezes o médico trabalha na menor distância, bem próximo ao paciente, tem médico que trabalha um pouquinho mais distante, por questão também ergonômica de altura da mesa, altura do médico. Esse software ele não depende dessa variação. Ele trabalha em todos os modos, desde a cardio até a neurovascular, todos os protocolos ele está ativado, e por que eu falo que ele reduz dose? Porque como ele trata a relação sinal-ruído na raiz da imagem, né, ou seja, no raw data da imagem, eu consigo estar reduzindo a dose, porque automaticamente o tubo, né, o sistema entende que se tem menos ruído, eu preciso emitir menos dose. Então eu emito menos dose de radiação para fazer a compensação do ruído que é gerado pelo próprio paciente, pelo contraste, metais e etc. A grande vantagem
principalmente onde tem muita movimentação, na área abdominal, que tem a respiração e tem etc., é que esse software, na versão anterior, eu tinha ainda alguns efeitos de raço, né? Aquele lag da imagem, que é você, às vezes, ver mais fio guia ou menos fio guia quando você pausa a imagem. Então, aqui teve uma melhoria no eixo temporal com esse novo software, principalmente ali pelo que eu falei no começo, de ter um disco SSD. O que isso significa? Eu consigo reduzir, suprimir mais ruído no mesmo tempo. Então, eu consigo fazer a leitura de mais imagem no mesmo tempo que eu fazia na versão anterior, reduzindo aí mais ruído e, consequentemente, dose de radiação. Aqui é só um exemplo, é de cardio, mas é só para vocês entenderem esse software em ação. Aqui a gente tem um Phantom com 2 stents. É o mesmo Phantom aqui na versão anterior, a gente via que tinha alguma coisa, mas não conseguia especificar muito bem ou visualizar muito bem. Aqui a gente já vê muito mais nítido, porque a gente sabe que o metal, automaticamente, qualquer tipo de metal na imagem radiográfica, ela gera ruído, isso é da física do raio-x. Aí falando aqui um pouquinho dos 16 bits, aquela paleta que eu falei dos 16.000 tons de cinza para 65.000 tons de cinza, aqui também é um Phantom, ele é revestido de silicone. Nessa imagem aqui a gente vê tudo muito acinzentado, a gente não vê a linha de pele de paciente, e aqui a gente não consegue identificar muito bem o número nessa imagem da esquerda. E aí, 2 pontos gritantes aqui. Primeiro, a questão de eu conseguir visualizar a pele do paciente, e aqui o 230. Ele está presente aqui também, mas eu não consigo visualizar ele, assim, muito forçadamente eu consigo ver o 2, mas eu não consigo ver o 30 na imagem. E aqui eu consigo facilmente identificar o 230, e aqui mesmo a diferença aqui também no 120, que está bem próximo. Ou seja, eu consigo contrastar mais imagem. Isso para onde você está falando cada vez mais de trabalhar com imagens tomográficas, com lesões, principalmente intervenções de tumores, que eu preciso fazer uma boa diferenciação de tecido, isso faz bastante diferença, tendo uma escala de cinza maior. Como eu disse ali, o Dose Rich é um conjunto de opções que a gente já disponibiliza nas nossas máquinas, que vai gerar um produto final menor dose de radiação. Tá aqui os mais básicos, desde os mais básicos, que é a colimação virtual. Aqui a gente tem, algumas empresas possuem, outras não, mas é o controle de pulso na grade. Então, o que isso significa? A gente sabe que o sinal, né, a curva, o raio-x, ele é senoidal. Então, essa parte ascendente, essa parte descendente, ela não gera imagem nenhuma e só gera ruído na imagem. Quando o controle do pulso é feito no gerador, todo esse ruído vai para a imagem. Aqui não, ele fica fechado. Enquanto ele está nessa curva ascendente, ele está fechado. Ele só abre o raio-x bom, ou seja, o raio-x que gera a imagem, e fecha logo após o pulso terminar desse raio-x. Tá? A gente tem, além dos filtros que eu já falei, nós temos de 1 a 30 exposições por segundo configurável na fluoroscopia. Tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 5, 7,5, 10, 15, 20 e 30. O que isso traz de vantagem? Já foi feito alguns estudos, principalmente no Sul, falando em cardiologia, que eles estão muito acostumados em trabalhar com 15 frames por segundo na fluoroscopia, e começaram a trabalhar em 10. No Japão se usa muito 10 frames por segundo para cardio. E a queda em geral, principalmente comparando cateterismo com cateterismo, que é mais plausível, né, que tem mais controlado as questões de quantidade de aquisições, teve uma queda de 50%. Então, por exemplo, se a gente consegue pelo application configurar um protocolo para começar com 5 frames por segundo, por exemplo, na fluoroscopia. É uma questão de costume, né? A imagem ela vai ficar um pouquinho mais lenta, vamos dizer assim, ela não fica em slow move, mas ela fica um pouquinho mais lenta, você vê um pouquinho os degraus da imagem. Porém, falando em dose de radiação, isso facilita muito, isso ajuda muito a questão de reduzir dose de radiação, principalmente em casos muito complexos, que vai ter uma fluoroscopia muito longa. Tá? Então, esses são os principais fatores aí, e ele tem 4 modos de fluoroscopia para cada protocolo. Então, eu consigo presetar para vocês, vou começar no low. Não, esse paciente aqui eu não consigo fazer no low. Não precisa mudar o protocolo, eu só mudo o modo de fluoroscopia dentro de sala, eu já mudo os parâmetros de fluoro também, inclusive a taxa de exposição.
A gente tem esse software, Dose Track System, que ele também ele avisa, né, para o médico quando está chegando, atingindo o limite máximo ali. Então, às vezes, a gente está fazendo um procedimento num paciente muito complicado e a gente fica muito numa mesma posição. Então, esse software, o que ele faz? Ele faz a medição de dose de entrada na pele. Então, ele vai pintando o paciente, aqui ele tem uma paleta de cor, que ele vai de cor fria para cor quente, do azul para o vermelho. Então, quando ele chega em 2 grays, que é o limite máximo, ele já torna vermelho, para falar para vocês, indicar ao médico de mudar um pouquinho a angulação para evitar exatamente uma lesão, uma radiodermite, né, uma lesão causada por radiação. Então, aqui é um exemplo. Ele vai vendo onde está o paciente e vai mudando aqui o feixe de raio-x. Então, eu vou acompanhando em tempo real, tá? Isso aqui é um software exclusivo da Canon, que pinta, isso aqui ele fica no monitor dentro de sala, então facilmente de se identificar. Se eu estou dando muita radiação, eu não preciso estar olhando em algum outro monitor, ele já fica o paciente, ele fica bem chamativo, esse paciente virtual, olhando aonde que eu estou fazendo mais radiação, dando mais radiação ou menos radiação no paciente. E é exatamente para isso, para evitar esse software, eu consigo gerar relatórios disso, para mandar para o PACS, etc. Bom, aí entrando aqui um pouquinho em softwares de neuro e radiologia intervencionista, mas é porque alguns softwares são comuns. Aqui é o RAPS, que é o Pixel Shift, só que ele não é o pós-processado, né? Ele é o real time, então ele é feito em tempo real. Então aqui a gente tem sem o RAPS e aqui com o RAPS ativado. Então aqui, se você não tem, você vê aquela imagem tremida na hora, depois que você termina ou na hora que você está fazendo a aquisição, ele vai aparecer nessa imagem tremida com a movimentação do paciente. Quando o RAPS está ativado, ele já tira totalmente essa movimentação, que nem a gente pode ver aqui facilmente. Então, é a mesma imagem, um com e o sem. Isso já é estándar dentro da máquina. Tá? Um outro modo aqui, um pouco diferente da modo de aquisição com subtração, que está mais acostumado, acho que vocês estão mais acostumados. Esse também é um recurso exclusivo da Canon, que é o Dynamic Trace. O que ele faz? É um software que a gente explicou para ele, montou o protocolo, né, o modo de processamento de imagem, identificando a densidade óssea. E aí ele faz como se fosse um landmark. Então você pode ver que as aquisições, mesmo passando em osso, como aqui, vai passar osso sobreposto, vasos muito finos, eu ainda consigo fazer o diagnóstico, estava visualizando numa única tomada. Então, numa única injeção, eu consigo estar visualizando, isso é só correndo a mesa, eu faço a mesa correr, e aí eu vou identificando onde que está mais ou menos, onde tem uma lesão importante, e depois eu vou fazer, obviamente, as aquisições com subtração mais detalhada. A grande vantagem desse software é que ele diminui em até 86% a dose de radiação comparado com a aquisição DSA. Então, se você faz a subtração, automaticamente você faz duas imagens. Você faz uma para retirar o osso e a outra para colocar o contraste. Aqui não. Aqui eu faço uma injeção como se fosse uma DA. Aqui a gente tem o roadmap, as formas de fazer o roadmap. Então, a gente tem o roadmap a partir da fluoroscopia, como normal, e também o roadmap a partir de uma aquisição, como vai ser feito aqui nesse vídeo. Eu pego uma imagem com subtração, paro ela, deixo ela parada, e a partir dessa imagem eu seleciono ela como máscara, ela vai se tornar o roadmap automaticamente. Aqui as aquisições rotacionais, que são a base para reconstrução 3D. Então, aqui são dois exemplos com imagem com subtração. E aí, feito essa aquisição com a imagem com subtração, eu consigo fazer a reconstrução de bone fusion, né, que é a fusão de imagem osso mais vaso. E aí eu tenho toda a parte de processamento, como se fosse o fly-through, que a gente chama no nosso caso, que é você correr por dentro do vaso para identificar ali qualquer tipo de anomalia ou de lesão dentro do vaso, estreitamento, mas a gente consegue fazer essa exibição em fusão do volume do osso mais o vaso, que no caso é a subtração mais o vaso, ou esse outro modo de fusão, que é o device. Então, ele identifica
agora não mais um osso para somar, mas ele identifica tudo que é metal, né? Tudo que tem densidade metálica e funde ao volume do vaso. Aqui é o Parametric Imaging, que ele é o software que a gente fala que ele é parecido, né? Ele usa o princípio da perfusão, ele não é um software de perfusão especificamente, porque ele não faz tecidos moles, né? Ele não faz a perfusão, por exemplo, no cérebro, ele faz só a parte vascular, mas a gente usa o mesmo princípio que é o time to peak de perfusão. Então aqui ele vai, só para, esse aqui é só um exemplo, tem um outro da parte periférica, mas ele vai, também coloca em numa escala de tempo, de cor quente para cor fria, quanto tempo esse contraste demorou. Então aqui a gente pode ver nesses pontos que o contraste aqui após a intervenção, né, após a colocação da mola, nesse aneurisma cerebral, o contraste já chega muito mais cedo aqui, e em algumas partes, por exemplo, nessa região aqui, a gente nem consegue ver direito o contraste chegando de tão tardio que ele é. Aqui é esse recurso sendo utilizado para endoprótese, então aqui a gente tem um endoleak, né? Então a gente consegue ver realmente em qual tempo essa endoleak está acontecendo, né? Em que momento acontece esse extravasamento. Então, basta você fazer uma imagem com subtração, não precisa ser uma imagem 3D, nem nada. Bom, aí ele pode ser usado para qualquer região, como vocês puderam ver, pode ser para perna, papel, o que vocês quiserem, aonde quiser, basta ter uma imagem com subtração. Bom, aqui a gente tem aquela imagem, eu posso fazer o 3D normal e sobrepor, ou eu posso pegar esse tipo de imagem, ou do próprio equipamento, aquisição tomográfica, ou de uma imagem do tomógrafo que já veio para fazer toda a medição, todo o planejamento da prótese, e sobrepor ele na fluoroscopia. Então aqui eu seleciono o que eu quero pôr, faço o registro e ele vai já sincronizado com toda a movimentação. Conforme eu vou mexendo a mesa, girando o arco, ele já está sincronizado e registrado esse posicionamento desse volume 3D na fluoroscopia. A gente também tem esse software de embolização, que é o Embolization Plan. O que ele é? Aqui está um exemplo de fígado. Eu pego uma imagem, normalmente uma imagem tomográfica é melhor, porque eu vou ter mais informações, mas se eu não tiver, eu posso fazer da própria imagem, aquisição tomográfica do próprio equipamento. Mas basicamente eu dou um clique na região do tumor e dou um clique na aorta, e ele vai procurar qual que é a melhor artéria principal nutridora desse tumor, para a gente estar fazendo a micronavegação e entregando aí o quimioembolizante, o que for. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Rodrigo, você quer retomar antes de a gente começar algumas perguntas? Pois sim, eu posso retomar então só a finalização daqueles casos? Por favor. Vamos. Então, só para retomar esse caso aqui, então, que através de uma ressonância de qualquer volume DICOM, de qualquer especialidade, qualquer equipamento, a gente consegue trazer, né, e fazer aí o planejamento, o roadmap 3D. Então, em cima disso, foi da ressonância do paciente, sem precisar fazer expor uma aquisição 3D prévia aqui para esse planejamento, a gente foi feito aqui a embolização. Depois da embolização, foi feito um 3D sem contraste, só para a gente poder planejar a agulha virtual. Aí foi feita a embolização dessa mesma lesão. E aqui no final, só algumas imagens de comparativo, inclusive um 3D final para ver ali o resultado da imagem de gás, que sempre acaba ficando pós uma biópsia, né? Então, aí mostrando, inclusive, a fusão das imagens prévia e final, tanto da ressonância quanto do 3D da aquisição durante o procedimento.
Aqui, exemplos do lado esquerdo e direito, aqui duas embolizações de próstata, só para dar uma olhada aqui do lado esquerdo, uma próstata, mesmo com uma cirurgia de quadril feita do lado aqui, onde o metal da prótese não atrapalhou aqui o planejamento, e do lado direito aqui um exemplo da fusão desses dois planejamentos, para a gente avaliar depois aí, ou durante o procedimento, como a gente pode estar avaliando, né, através de um 3D rápido feito ali durante o procedimento, como a gente planeja com uma injeção virtual de contraste para selecionar o ponto adequado e o resultado final. Então, só para falar que a gente tem várias dessas aulas gravadas aí nesse site online do GE Live Room, tá? E que desses procedimentos aqui, para isso tudo, a gente, além da aplicação, a minha figura aí na empresa é justamente para fazer um acompanhamento dos casos complexos, para fazer um pós-treinamento, para fazer um acompanhamento, um desenvolvimento clínico e produção de trabalhos científicos em cima desses casos aí usando a ferramenta. E aí o meu contato. Perfeito. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se em cima dessas apresentações vocês querem falar mais alguma coisa. Vou pedir para o Rodrigo parar de dividir a tela. Eu tenho umas perguntinhas já, só para a gente começar. Com relação à GE, vocês mudaram de plataforma do IGS para o Alia ou o Alia é uma plataforma mais simples? O 7 é sempre IGS? Na verdade, antes era o Inova IGS, né? Aí saiu a parte Inova, entrou Alia, mas eles continuam sendo IGS, que é Image Guided System, né? Então, claro, a tecnologia que já vinha vindo ela foi modificada, foi aprimorada principalmente dentro de sala nos comandos, né? Porque a gente tem tanta integração também com a mesa Maquet ou com a mesa da GE, mas agora em vez de ter, antigamente a gente tinha quatro, depois baixou para três, e agora a gente tem dois comandos ali dentro, mais tecnológico, mais compacto e com tudo que pode fazer ali dentro. E não só a interface do equipamento, mas como para essa plataforma Alia, por exemplo, você pode controlar um iVooz que tem conectividade com a GE pelo tablet, pela tela de toque ali, por exemplo. Sei. E uma pergunta que vai para as duas, né? Qual é a integração que vocês têm com as mesas que a gente tem no Círio, por exemplo? Ou a gente teria, porque tem o Bolus Chase, o tracking de contraste da Canon, todos eles vão precisar de uma mesa integrada, né? Nós da GE temos integração só com a Maquet, com a F2 e com a 3, né? Que são as últimas versões específicas aí que ela contribui. A É, GE tem uma mesa? essa tinha com a plataforma antiga da F2 e agora com a F3. Me escutaram da F2 e 3. Então são duas gerações de mesas Maquet que a gente tem integração. Quer dizer, aí e a Canon tem, Thiago? A Canon tem com a Magnus também, que é da Maquet, né? Da Getting agora, né? Tá, a que a gente usa no Círio, por exemplo, que é a Trumpf. Então, a Trunf, eu fui atrás de conversar, quando eu fiquei sabendo desse projeto, conversei com o pessoal deles. Eles estão com problema de registro dessa mesa aqui no Brasil. Lá na Europa, a gente já tem com a True System, com a mesa deles. Porém, aqui no Brasil, eles têm problema, eles não têm o registro, não sei se é a interface, o que que tem a versão da mesa, mas eu pesquisei até mesmo lá do head deles, né, da Baxter atualmente, eles não têm autorização para comercialização, pelo que eu entendi, tá? Mas a Canon existe, a gente tem o registro desse item, que é o item de conexão, né, de comunicação entre a mesa, a gente tem disponibilidade aqui para o Brasil também, tá? A parte que não funciona é a parte da mesa em si. Rodrigo? Sim, sim, eu mesmo.
disponível hoje que a gente pode ofertar e pode vender é a conexão com a Maquê aí, com a mesma que o Thiago também tem. Entendi. A GE tem a plataforma de chão e de teto, né? A única plataforma híbrida que a gente está, assim, diferente que a gente trabalha é do biplano, né, que tem um equipamento de teto e outro de piso. Os equipamentos são de piso, tá? E a linha robótica que não é fixo, né, que ele anda por rodinha na sala. Tem a parte de ação que passa por cima e não tem interferência com nada, tem uma liberdade de teto livre, né? Tá, mas eu acho que é essa que precisa de um trabalho todo especial no piso, né? Precisava na versão anterior, tá? Primeiro, o Discovery 7 precisava, tanto que só tinha um fornecedor de piso. Hoje já tem pelo menos 4 fornecedores de piso, aí já não tem tanta restrição. Entendi. E o que vocês estariam É mais ofertando fácil. na híbrida é o de piso, é o robótico. Sim, se não me engano, eles teriam até as duas opções. Se vocês quisessem trabalhar com equipamento de mais baixo custo, mais simples, que a mesa gira a 180, seria uma opção. Agora, claro, o interesse nosso aí é ofertar o equipamento top de linha com realmente com foco em sala cirúrgica, com ambiente livre, com movimentação diferenciada. O da Canon é sempre de teto. Para solução híbrida, sim. Para solução com configuração com mesa cirúrgica, sim. É de teto. Porque Entendi. Ó, facilita. o André está falando que usa Canon em outros serviços. O André Simi, não sei se você quer falar alguma coisa, André. A outra E aí, pergunta. André, tudo bem? Tudo Oi, bem? A oi. apresentação muito boa. Que a GE a gente já conhece, né, de outros serviços também. Agora, a Toshiba, poucos lugares tem, né? Então, eu já uso lá no Santa Cruz, que é um aparelho da Toshiba que é um pouco mais antigo, mas realmente ele é muito bom, sabe? E intuitivo, fácil de usar, realmente. E tem 3D também, já os modelos um pouco mais antigos, que provavelmente aí foi comentado. Era só deixar essa observação. É, a máquina de elástico tem uns 8 anos já, doutor André. É. Creio, para mais. E dentro das propostas de vocês, quais os softwares que já vêm embarcados, né? Porque o Thiago falou pouco, mas falou mais no fim sobre a fusão com tomografias anteriores, né? Externas. Mas acho que para a gente da vascular, a fusão com tomografia é bem importante, né? Para a gente ter um trabalho real time ali com o Phantom se mexendo junto com a ampola. Eu queria saber, em termos de propósito, quais são os softwares que vocês têm diferenciados que a gente pode precisar, né? É, Rodrigo, desculpa, vou falar primeiro aqui, tá? Mas a proposta da Canon, todos esses softwares que eu apresentei agora, né, mais voltado aí para vascular, já estão inclusos na proposta da Canon, tá? A gente já incluiu. A maioria do que eu apresentei mesmo lá no dia da reunião, a gente já fez a inclusão dentro da oferta. Sei, e vai faltar algum software, por exemplo, para cardiologia estrutural, tem Não, a gente alguma para neuro, alguma coisa que a gente precisa solicitar? hum, não, não. Da parte da Canon, não. Tudo que tem o 3D Roadmap, né, que é o 3D normal, da própria aquisição 3D do angiógrafo, a fusão de imagem, a parte de neuro tá bem completa também. Rodrigo, Rodrigo, o que você tem de software já embarcado? O que a gente pode sentir falta? O que a gente precisa? Não sei se o Rodrigo está ouvindo a Sim, com gente. todos os básicos. Oi, oi. Estão me ouvindo? Tá ruim o sinal. Não, só. Oi, tá me ouvindo? Tá ruim o sinal. É,
mas são todos os softwares, viu? Eu vi no chat, né, para quem quiser estar acompanhando o chat, o Rodrigo falou que geralmente vem com todos os softwares. E isso, a pergunta para ambos, permite as partes da neurologia, permite a parte da cardio, né, o software de cardiologia estrutural, pelo que eu entendo. Acho que isso é importante na hora Sim, que a sim, gente doutor. está pensando no hospital como um Sim, todo. tá tudo contemplado. Sim, sim. A gente tem como 6 softwares aí, que são os principais aliados, e todos os demais já são standard da AGE, desde a parte de controle de dose, qualidade de imagem até o final. E principalmente nessa plataforma Alia, que a inteligência artificial já abarca muita coisa aí de ajuste de imagem, isso tudo aí já é padrão dos equipamentos Alia. Já. Para ambos também, integração com aparelho de ultrassom e de AIVOS e de eco, né? Que eu acho que a cardio também precisa. Então, a GE tem 2 linhas de ultrassom com que a gente consegue pegar a mesma tomografia, a mesma imagem da ICON ali que a gente usaria para o planejamento, a gente funde isso com eco 4D em sala durante o procedimento. E a gente tem um pick and play, uma imagem que vai do angiógrafo para dentro do aparelho de ultrassom. Então, o operador de ultrassom está vendo a imagem do raio-x e essa imagem né, da tomografia, por exemplo, está sendo fundida e está sendo compartilhada na tela do angiógrafo. E isso está disponível em todos os aparelhos. Sim, para nós, para o angiógrafo, sim. Aí só dos equipamentos de ultrassom que tem umas linhas específicas que trabalham com esse tipo de fusão de E, imagem. e da Canon, Da Canon a gente tem a fusão para cardio com AI, com a linha AI, que acho que você já trabalha, aí o Círio já trabalha, o Círio libanês, que é a linha é, premium da Canon. Nós temos essa fusão da parte de ultrassom convencional e também fusão com imagem de ARBUS e OCT, né? Ou OCT a gente também tem esse recurso. Aí é para a maioria, os que são comercializados aqui, a gente tem, eu não vou saber de cor as marcas, mas Vulcano, o da Sanjude, da Terumo, a gente tem as comunicações para as licenças, né? A gente tem a conectividade com esses sistemas. a GE tem para AIVOS também. Sim, a nossa conectividade do IVOS direto com o nosso polígrafo, né? Com Está falhando, acho que alguém está com o microfone aberto. Oi, Rodrigo. Não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa a mais com relação a AIVOS, mas voltou pelo que eu o entendi, IVOS, o nosso, como eu falei, na plataforma, voltou, sim, pode falar. na plataforma Rodrigo, por Alia, o que está lançando de IVOS Rodrigo, se você e puder, controla. escreve no chat, que aí a gente deixa aqui, quando as pessoas estiverem vendo, elas podem voltar ali. Mas pelo que eu entendi, vocês têm uma integração com isso. Eu não sei se alguém que está assistindo tem alguma dúvida. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando aqui que o pessoal falou da questão de dose, fiquei bem feliz de ver o pessoal comentar isso, os pacientes.
Queria perguntar para os dois se, além do mapa de dose, o equipamento coloca algum Radiation Dose Structure Report. Porque às vezes a gente quer ver se a dose é recorrente num paciente que volta uma ou outra vez. A gente vai precisar somar, né? Então esse reporte ajuda. E também, aproveitando, perguntar para os operadores, tem algum tipo de dispositivo de segurança que já está incluído, como o saiote plumbífero e o visor de teto? Obrigado. Bom, acho que só ficou eu aqui, o Rodrigo caiu. Bom, vamos lá. Na questão de dose, o software que eu mostrei, ele é um software exclusivo que ele vai dar a dose de entrada na pele, né? Então ele não é um DAP meter, ele é um modo de dosimetria diferente, então ele mede a DEP e não a DAP, tá? Então ele vai mostrando em tempo real aonde você está emitindo, então esse é o mais cuidado para dose focalizada, então exatamente para evitar radiodermite, ou se tiver alguma radiodermite, você conseguir entender aonde deu, qual foi a região, né? Quando dá, você tem que ficar caçando em todo, no corpo inteiro, vamos dizer assim. Mas ele já tem toda a parte DICOM, né? A configuração DICOM, então ele fica armazenado todo a quantitativo de dose, né? Por cada procedimento. Então, se ele vem uma, duas, ele vai abrindo abas novas e a gente consegue deixar presetado para que 100% todos os pacientes, quando você envia por Pax, ele já envia o relatório de dose amarrado com ele, tá? O RDSR, que a gente fala, né? Que é o Radiation Structure Dose Report, tá? E sobre os protetores a gente pode incluir, mas não, porque eu não forneço, né? A gente não fabrica, então a gente tem um problema de bitributação, se vocês forem comprar com a gente. Então, porque a gente compra de um terceiro e repassa para vocês. Eu sei que, às vezes, para vocês é mais fácil, por questão de CAPEX, de nota única, porém, saiba que tem esse problema. Eu não ganho nada com isso, pelo contrário, eu só tenho que colocar no meu estoque e retributar pela emissão da nota, tá? Então, hoje a gente não vê como uma vantagem, tão vantajoso para vocês ter isso incluso. Então, a gente deixa à vontade. Se quer, se necessita, a gente coloca. Se não, a gente não oferta. Com relação aos monitores, o que você tem disponível para esse tipo de aparelho? A gente tem disponível monitores individuais, né? Até 6 monitores a gente tem na sala, monitores de 19 polegadas, ou um monitor único de 58 polegadas, com 2 de backup nas costas, né? Que ele pode receber até 48 sinais. Então, eu consigo colocar ele conectado a 48 sinais diferentes, vamos dizer assim. Normalmente a gente oferta com 16, que já é mais do que suficiente. 16 sinais já é muito aparelho, então você consegue colocar, se o seu monitor multiparamétrico, né, do anestesista tem a possibilidade, ou até mesmo o monitor da anestesia, do cardio-anestesia, tem essa possibilidade de enviar esse sinal, a gente consegue projetar tudo na sala, tá? Nesse monitor único de 58 polegadas. Rodrigo está ouvindo a gente? Eu acho que eu retornei agora. Me ouvem? Sim, sim. O Felipe perguntou alguma coisa sobre Dose Report. Pode repetir a pergunta, por favor, Felipe? Rodrigo, eu queria saber se os equipamentos enviam o Radiation Dose Structure Report, o PAX, né, como um default, além do mapa de doses. Eu queria saber também sobre se o equipamento inclui o saiote plumbífero e o visor de teto, para proteção do operador. Obrigado. Oi. Boa tarde, pessoal. Consegui me reconectar aqui. Sou Rodrigo Rosa, responsável pela linha comercial. Posso responder essa, Souza? Vamos lá, fala lá, Rodrigo. Oi, vai sim, vai com todo o kit de proteção, sim. Tanto fixo no teto quanto na mesa. Perfeito. Está contemplado. E os monitores que a gente estava conversando, o que vocês têm para ofertar? Os monitores que nós temos, doutor, é o monitor de 55 polegadas, né, que vai dentro de sala, dentro da sala de exame, vai um monitor de 55 polegadas, mais 2 de 19 fixo nas costas destes. Eles vão ativos, né, vão com fluoroscopia e referência, eles ficam ativos em uso,
Mas o plano e o objetivo dele é como backup, né? Tanto para algum colega que esteja atrás, ou até mesmo para um eventual acidente, a sala ela não fica inativa. Você gira o monitor 360 e o senhor continua a utilizar a sala. Esse é o plano. Entendi. Na sala de comando, vão 4 outros monitores de 19 polegadas, mais 4 monitores de 19. Vai um para referência, um ao vivo, um vai para a worklist do hospital e acesso a cadastro, e o outro fica para ferramentas avançadas da Workstation, da AW. Entendi. Tá? Bom, eu acho que a gente passou por tudo. Foram excelentes as apresentações. A gente vai tendo dúvidas conforme vai conhecendo o aparelho, mas, como eu disse, essa reunião vai ficar gravada. Então, quem quiser rever, depois eu vou mandar o link. Ela fica no YouTube, num canal que chama NAVE, NAVE, que é Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular HSL. Então, quem quiser ver, vai estar lá. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Já vou deixar aqui o convite para a próxima reunião, que a gente vai tentar fazer com as outras duas empresas, que é Philips e Siemens. De qualquer forma, os contatos de vocês estão aí, então quem tiver dúvida, eu vou tomar a liberdade de sugerir que procurem vocês também para conversar. Que eu acho que isso realmente ajuda muito se a gente conseguir usar todos os recursos que os aparelhos nos oferecem. Hoje a gente, às vezes, usa muito pouco disso tudo. O vascular é o que talvez mais use, então eu acho bom que a gente tenha esse canal direto. Então, volto a falar, nossas reuniões são nas últimas quartas-feiras dos meses. Quem tiver algum tópico de interesse para sugerir, para trazer, ou algum trabalho para apresentar, ou casos controversos, o núcleo está aberto. Eu queria agradecer a disponibilidade de todos e eu vou encerrar já por causa do adiantado da hora. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado, doutor André, pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, doutor André. Tá. Tchau, tchau.